Tá no ar a edição dessa terça-feira do Futebol do Povo. Eu, Bruno Balacosta, aqui ao lado de Breno Rebouças, que vai fazer... Que tem a melhor rima entre os nomes, né? Bruno e Breno. Uma dupla não sertaneja, quase né? sertaneja, não sertaneja, mas quase. Olha, eu fiz a introdução do programa, mas a apresentação de hoje fica por Breno Rebouças. Jamais, Balacosta. Você sabe que quando você está aqui, você que é o titular do Futebol do Povo, eu sou um mero reserva. Que é isso? Colaborador. Nós somos você titulares. É titular do Futebol do Povo. A É condução isso. do programa é sua. Vamos lá. É nossa, mas vamos lá, porque hoje o dia está muito movimentado. Uma terça-feira super especial para os amantes do futebol, porque começou hoje aí a fase de grupos da UEFA Champions League, a nossa Liga dos Campeões da Europa, já com jogos, com bola rolando, e já tem gol brasileiro, né? Já sim. Neymar, né, abriu o placar. Ou Neymar, pro como PSG. eles chamam por lá, Neymar, né? Já ficou eternamente como Neymar, né? O Neymar abriu o placar para o PSG na vitória parcial de 1-0 sobre o Celtic, jogando lá em Glasgow, na Escócia, e também tem outros 7 jogos rolando hoje à tarde, com destaque para Barcelona e Juventus, viu, Breno? É o jogo que, inclusive, é reedição da final da Champions League de 2015, né? Isso. Vitória do Barcelona por 3-1, com o terceiro gol do Barça marcado por Neymar, né? Por Neymar, que fez o primeiro gol do PSG. Ao que me consta, ainda permanece 1-0. Se eu estiver errado, o telespectador, ou melhor, o web espectador do Futebol do Povo me corrija. Mais um gol onde ele mostrou toda a sua classe, né, Balacó? Um lançamento rápido, ele escapou pela esquerda, ganhou do zagueiro na corrida. Deu aquela cortada, bateu. O que me admira no Neymar, Balacó, é porque é um jogador que tem o que muitos não têm, a questão da frieza quando chega na frente do gol. Isso. Você sabe que hoje a gente tem muito jogador que quando chega na cara do gol, mira trave, goleiro e não consegue acertar. O Felipe Menezes, por exemplo, no jogo Ceará-Londrina. Mas aí você tá fazendo uma comparação não, abissal, né? Abissal aí. Não, mas é um exemplo de jogador que ficou cara a cara com o goleiro, num lance crucial, que poderia ter decidido a favor do Ceará, e acabou finalizando da pior forma possível, né? Em cima do goleiro. Ou seja, nesse momento, Breno, o web espectador acaba de me corrigir, já está 2-0 para o PSG. 2-0, gol dele. Vai passar um trator por cima do Celtic. O PSG era o grande favorito desse jogo, né? O Celtic é uma equipe que milagrosamente até chegou à fase de grupos. Eu gosto da camisa do Celtic, Balacó. Lembra qual? Eu gosto da camisa. Se as listras fossem em pé, me lembrava um time da região metropolitana aqui de Fortaleza que eu gosto bastante. Tipo um mascote, como se fosse um gavião da serra, por exemplo. Cara, acho que ficaria bem legal aquela camisa né? do Celtic. Alguma coisa com mar no meio, Iguape no final, né? Uma coisa assim, né? Por aí. Breno, filho de Maranguape, já fazendo alusão aqui ao seu querido Gavião da Serra. Maranguape que volta com tudo em 2018 no Campeonato Cearense. Estaremos de volta mais uma vez. Agora, estaremos de volta mais uma vez, inclusive é uma redundância. Mas você estava falando do Felipe mesmo, Balacó, aproveitar e pegar esse gancho. Pega, deixa. E o Ceará, hein, Balacó, que segunda partida que faz fora de casa, depois do retorno, né? Isso. Já tinha sido goleado pelo Boa Esporte, agora goleado pela equipe do... Aliás, goleado não, né? 3-2, perdendo por 3, mas né? tomando 3 gols para a equipe do Londrina. Falta de sorte ou frango aquela bola do terceiro gol? Eu acho que foi um pouco de infelicidade ali do Everson, né? Ele é um baita goleiro, isso é um baita goleiro, né? Goleiro. O Everson, de fato, vem sendo um dos jogadores mais regulares do Ceará nessa Série B, mas não podemos deixar de citar aqui que houve uma falha sim, né? Onde a bola passou ali, ele poderia ter melhor fechado o ângulo. Claro, o Ceará não perdeu por culpa dele, né? Ou foi deficiência do Ceará ao longo do jogo inteiro, porque não teve, inclusive, aquela frieza para matar o jogo. Estava perdendo por 2-0, buscou o empate, tinha a chance de virar o placar com aquela chance do Felipe Menezes cara a cara. Era lance que você só tem uma no jogo inteiro e tem que botar para dentro. Mas o Felipe Menezes não mostrou cacuete de atacante, acabou finalizando muito mal em cima do goleiro e prevaleceu aquela máxima do futebol que quem não faz, leva, e foi isso que aconteceu. Na sequência, momento, o gol do Londrina fez. Quem não faz leva, mas Cavani de pênalti faz 3-0. Vai ser uma goleada. PSG. A enquete que fica é de quanto o PSG vai golear, né? E se você acertar a goleada, obviamente você tem que acertar aqui antes de terminar o Futebol do Povo, se você acertar pra cá, você vai ganhar. O que o cara vai ganhar? Eu lamentavelmente não tenho um brinde aqui já pronto pro nosso... Agora, se você quiser arriscar alguma coisa aí, fica à vontade. Pois é, vale para arriscar do mesmo jeito. Já tem gente chegando aqui, Balacó, a gente está falando rapidamente aqui para dar tempo todo mundo participar. O André Vitor Rodrigues está falando aqui que o Maranguape... O Metal. Está falando aqui que o Maranguape poderia jogar o francês tranquilamente. Você acha que o Maranguape jogaria o Campeonato Francês? Eu acho que o Maranguape ficaria pelo menos em 10º lugar no Campeonato Francês. Eu acho que dava para permanecer na primeira divisão, lutando aí para uma Liga Europa, né? Ali entre a 5ª e a 6ª colocação no Campeonato Francês. Eu acho que dava sim para o Maranguape. Bom, Balacó, vamos fazer o seguinte. Tem muita gente mandando mensagem aqui de Ceará e Fortaleza. A gente começa falando do quê? A gente estava falando de Ceará, vamos começar... Olha, vamos começar falando de Fortaleza. Semana quente, né? A gente fez uma live ontem aqui, segunda-feira, a gente fez uma live sobre MMA. Isso. E muita gente naquela expectativa. Vocês não estão falando de futebol, o Fortaleza vai ter mata-mata e vocês não estão falando. Eu falei, olha, calma, pessoal.
Tá tudo guardado para terça-feira. Então a gente vai falar muito de mata-mata, até porque, Breno, nós já temos a definição, né, das datas e horários dos jogos entre Fortaleza e Tupi, né? Exatamente. É o jogo que nos interessa aqui no futebol cearense, no nosso representante aqui do estado. Horários nobres, né? Horários nobres, né? Principalmente o desse final de semana, o jogo da ida, Breno. 4 da tarde, sábado, Castelão. Fortaleza e Tupi. Primeiro porque o Fortaleza acho que não jogou sábado 4 horas nessa Não jogou. Jogo sempre 7 horas da noite. Se lembrar de algum 8, jogo, me lembro, né? mas eu não lembro. Sempre é 7h30 ou aquele domingo 6 horas, que eu acho uma droga o horário aquele. Também acho. Eu acho que sábado 4 da tarde é horário nobre do final de semana, assim como domingo 4 da tarde. No sábado o melhor horário, sem dúvida, é 4 da tarde. É um horário que é acessível para o torcedor e também facilita a logística, né, do torcedor, ou seja, ele tem a sua manhã com tranquilidade, almoça e depois o almoço vai para o estádio. E o melhor de tudo, volta para casa cedo. Quando você faz um jogo 7, 7h30, 8 horas, você obriga o torcedor a passar um pouquinho de perrengue para voltar para casa, caso ele vá de ônibus. A expectativa ontem era toda da divulgação dos horários, mas o que também depois chamou a atenção e que deixou muito torcedor na bronca foi a questão dos ingressos. O Samuel Ponte, por exemplo, está falando o seguinte: palhaçado que a diretoria do Fortaleza está fazendo, como é que pode todos os ingressos meia entrada acabarem em menos de 2 horas, né? Essa informação da meia eu não posso confirmar, eu pelo menos não temos essa confirmação, né? Das meias entradas. O que a gente está sabendo, o que eu realmente sei, é que o Fortaleza e o Balacó está fechando o cerco nessa questão de comprar meias. De que maneira? Se você comprar meia no PC, ao que eu vi de muitos relatos dos torcedores, você tem que mostrar, além da carteira estudante, o documento. E isso, sinceramente falando, eu acho correto. A gente sabe que é muito fácil hoje cambista comprar ingresso, depois fica lá na porta do Castelão todo mundo cobrando preço exorbitante e às vezes a saída que o torcedor tem é comprar aquele ingresso. Quando o Fortaleza fecha um pouco a cerca, aperta um pouco ali a mão para a venda da meia entrada, não impedindo de venda, mas quando se certifica de que o estudante está comprando meia entrada, ou seja lá quem for que tenha direito a esse valor pela metade, eu acho que o clube sai ganhando e o torcedor também, porque o ingresso acaba não indo parar o ingresso de uma entrada na mão do cambista para ele te vender mais caro e sair ganhando mais. Agora, o que fez uma certa polêmica, Balacó, foram os preços dos ingressos, porque o Fortaleza mudou, são os mesmos preços, aliás, pelo menos o menor preço é o mesmo de 2016 e 2015, R$50 na superior, e aí tem ingressos de 70, 80 e 180, claro, todos eles com meia entrada. E foi aquela questão, é caro, não é caro, é um jogo diferente, é um jogo de final. E aí, Balacó, o que é que você acha dessa situação dos preços dos ingressos? Olha, os ingressos, para quem não acompanhou também, é bom lembrar, né, são a partir de R$25 o preço de arquibancada meia na superior, que já teria esgotado, que é um absurdo, que são 30 mil lugares na arquibancada superior do Castelão. Se tiver esgotado, uma pena. E o ingresso mais caro, 180 no setor premium inteiro, né? Preços um pouco mais salgados, mas inclusive o Fernando Graziani escreveu um post muito bacana no blog Futebol do Povo falando sobre isso, né? Que para a ocasião, até para controlar um pouco a oferta e a demanda, eu acho que é um preço justo. Claro, para o torcedor é um pouco salgado, você tem que pagar R$50 para acompanhar o jogo, mas é o jogo do acesso. É aquele jogo em que você vai ter uma procura muito grande e a gente já viu isso. Eu, inclusive, passei por 2 pontos, estive aqui no shopping de Fortaleza, estava passando hoje no shopping de Fortaleza, vi 2 pontos de venda nesse shopping lotados, filas enormes. Você imagina como é que estava o PC hoje de manhã, que é o principal ponto de venda. Você chegou a ver os stories do Instagram do Fortaleza 6 horas da manhã, Balacó? Impressionante. O torcedor já madrugou nos pontos de venda para garantir o seu lugar. No mata-mata é o jogo em que todos querem estar presentes e esse ano tem uma particularidade, né? O Fortaleza, pela primeira vez em 5 tentativas, vai fazer o primeiro jogo em casa. O primeiro jogo do mata-mata é sábado no Castelão e o torcedor não vai ter muito tempo para comprar ingresso, não. Ele sabe que dessa vez, essa conta, até você chegar ao público máximo, lá de 63 mil pagantes, vai ter que ser rápido. Né? Começou a venda terça, continua terça, quarta, quinta e sexta. O sábado é só aquele restante, talvez até sexta-feira, Breno. Não tenhamos mais ingressos para Fortaleza e Tupi. Pois é, Balacó. A situação dos ingressos dividiu opiniões, eu tenho a minha também em relação a isso. Você falou do post do Graziani. O Fernando Graziani lá, ele defendeu que é um preço ok, porque qual que é a argumentação dele, né? Que em todo campeonato do mundo, quando você tem jogos mais decisivos, ou, sei lá, finais, ou jogos que, enfim, da importância do jogo, à medida que o jogo vai ganhando mais importância, os preços vão ficando mais caros. Tudo bem, eu entendo. Mas é necessário se ressaltar o seguinte, na minha opinião, os R$50, eu entendo a questão de você aumentar por causa do jogo. Mas para mim é caro. Para o padrão do torcedor cearense, eu acho que é caro. Porque, veja bem, você paga R$50 para entrar no estádio. Lá você tem um estacionamento, se você for com o seu carro, acho que é mais 15. Lá dentro você gasta mais 10, alguma coisa,
para comer alguma coisa no intervalo. Isso você indo sozinho. Então, é um entretenimento caro, no ponto de vista que você tem na televisão, facilmente em qualquer lugar, o mesmo jogo. É aquela questão, você fala o seguinte, mas tem gente que paga 150 para ir num show. Só que o show, ou a peça, seja lá o que for o filme, se você não for naquele dia e pagar aquele valor, você não assiste. Ou só assiste depois, em um DVD, seja lá onde for, na televisão, vai lá saber. O jogo não. Você tem condição de assistir naquele mesmo dia, ao vivo, em qualquer lugar, pagando bem menos. Agora, claro que, se você não for, deixa de assistir aquela hora do estádio. Tem a questão do apoio que o torcedor acha que é importante, eu também acho que é importante o torcedor comparecer no estádio, incentivar, tem tudo isso. O ingresso ele tem toda uma simbologia por trás, é a experiência, você não compra só o jogo, você compra a experiência de estar na arquibancada no dia daquele jogo importante. Então, eu compreendo o aumento do preço, como foi feito nos últimos anos, mas eu tenho o direito de achar caro como acho caro. Agora, eu não estou dizendo que por conta disso o torcedor não vai. Já foi em 2015, foi em 2016 e vai em 2017. Foi em 2014 também, 2014, né? 2012. Em 2012 era no PV, 2012, né? Se não me engano, foi 50 também que foi cobrado. Foi no PV, né? Que era PV, até 20 mil pessoas. Então, assim, o torcedor vai, sem dúvida alguma o torcedor vai, né? Agora, eu acho um valor, até a nível de futebol sério, um pouco elevado. Porque se você for observar, qual que é a média que se cobra no futebol sério? 30 e 15. Isso. Se você coloca o mais barato a 40, eu acho um pouco mais... Porque às vezes mais bem 40 para 50, 10 reais. Mas aí, Balacó, a diferença vai, porque geralmente você não vai pro jogo só. Você leva um filho, você leva a namorada, a esposa, seja lá quem for, isso. Você vai junto com alguém. E aí já começa a fazer um pouco mais de diferença aquele valor. Mas eu respeito as opiniões de todo mundo, acho que se dividiu bem, por exemplo. Tem gente a favor e contra. Vamos ver aqui, ó. Antes de você procurar as opiniões, tem um detalhe que a gente precisa destacar aqui, né? A gente sabe que os torcedores mais fiéis, que estão lá em todos os jogos, são sócios torcedores. E esse já tem, em tese, entre aspas, a entrada garantida. Ou seja, esses valores que estão sendo cobrados, que a partir de 25 até 180, são para torcedores comuns, né? Ou seja, o sócio torcedor já teria a sua entrada. Ou seja, já estão se planejando aí pelo menos 10 mil entradas de sócio e as demais, 50, 52 mil para o torcedor comum, né? Já tem, inclusive, muita gente participando, Bela. Deixa eu dar uma lida aqui. Vamos lá. A galera tá mandando... Aliás, destacar a participação. Mais de 30 comentários em menos de 10 minutos de programa. Pois é, rapidinho, a galera tá participando bem, isso é muito bom. Deixa eu ver aqui uma mensagem, eu acabei perdendo aqui, do Nathaniel Martins. Começando com uma ele fala o seguinte, legal. ó, Fortaleza está agindo correto com as meias, só comprar o titular da carteirinha é somente para uma pessoa. Tem razão. Pô. Eu acho que tem que fechar o cerco mesmo, Balacó. Quem tem direito à meia entrada, às vezes fica sem comprar uma meia entrada, porque alguém que não tem direito foi lá e comprou. Tem que acochar mesmo isso aí. Eu acho que tá certo. O Ademir Freire já é o contrário. Ele fala que na hora de entrar, ninguém consegue mostrar a carteirinha, não. O tumulto é grande. A Polícia Militar amarra as entradas e todo mundo entra junto em cima da hora. Tem isso também. Esse problema de entrada, Balacó, nos estádios, não só no Castelão como no PV, é um negócio crítico. Agora, tem aquela situação de que o cara fica lá fora bebendo até o último segundo e todo mundo quer entrar de uma vez. Então, se por um lado eu acho que os clubes também não facilitam muito, nesses jogos grandes até acho que facilita porque eles abrem todos os portões. Nos que não são tão grandes, eles não abrem todos. Mas a galera também deixa pra entrar no último segundo todo mundo junto. E não dá. É impossível passar todo mundo de uma vez só, né, Balacó? Verdade. Breno, algumas opiniões que eu queria registrar aqui também na minha timeline aqui do Esporte do Povo, dizendo aqui, o Ananias Ribeiro, falando aqui dessa questão dos ingressos, está falando aqui, correto, parabéns à diretoria para fazer valer o direito, tem que exigir mesmo a documentação. E é fato, né? Eu acho que todo tipo de ingresso que você venda, seja para eventos culturais ou esportivos, tem que se exigir lá a questão do documento para comprovar a meia entrada. O Caio Luiz está tirando onda, né? Não está chamando de mata-mata. Caio Luiz sempre tira onda. Está chamando de morre-morre. Ele é torcedor do Ceará, então ele não perde piada. O Ananias Ribeiro está complementando dizendo que, lembrando que professor tem direito à meia também, né? Legal esse lembrete aqui do Ananias, né? Ainda bem que sou sócio, fico só rindo dessas filas, né? Já que a gente está vendo uma chuva de imagens circulando pelas redes sociais e o WhatsApp hoje de manhã com as filas dos ingressos. Eu mesmo, como falei, presenciei no shopping de Fortaleza filas enormes de torcida tricolor tentando comprar ingresso. O Carlos José, nosso querido Carlos José, o Cajusé, tá falando aqui se o torcedor vai ou não, vai dar leão e bota a hashtag Bora Leão. Um grande abraço pro Carlos José. O Edinaldo Ribeiro tá falando o que vocês acham do time sábado. Se jogar igual o jogo passado, dá para meter 2-0 no Tupi. Eu acho que tem que pegar essa vibe, né? Eu acho que foi fundamental para o Fortaleza fechar essa primeira fase vencendo, já que o time poderia ter se classificado com empate ou mesmo com derrota. Teria passado para o mata-mata na terceira posição de qualquer jeito. Vencer foi fundamental até para quebrar essa sequência de 5 jogos sem vencer na Série C e também para trazer a torcida para si. Eu acho que
a torcida iria muito desconfiada, Breno, caso o Fortaleza tivesse empatado o jogo de sábado. Como venceu, eu acho que leva muita moral, muita confiança. Eu acho que o torcedor do Fortaleza saiu do Castelão sábado à noite confiante de que, quem sabe, esse ano aí o time finalmente possa sair da Série C. Olha, ele perguntou também se o Fortaleza tem que jogar da mesma forma. Eu acho que tem. E eu falei isso ontem lá na Rádio Povo CBN, no Trem Bala, vou falar aqui de novo. Fortaleza tem que aproveitar para fazer o resultado nessa primeira partida. Primeiro porque é o jogo onde ele vai ter o seu torcedor do lado dele, onde ele vai jogar num campo que ele costuma jogar. É o jogo que a confiança está 100%, porque o time acabou de ter uma classificação, ou seja, não tem um primeiro resultado, seja derrota, seja empate, seja vitória, para mexer com o psicológico. A gente sabe que quando você tem já um primeiro resultado, já fica aquela questão de um pé atrás ou na frente, dependendo do que aconteceu no primeiro jogo. Então, como é o primeiro, tá todo mundo bem confiante. Acho que o elenco está 100%, tá todo mundo com a cabeça positiva. Tem que fazer o resultado agora. Porque depois de jogar fora de casa, o torcedor acho que vai, eu acho que o torcedor do Fortaleza vai em massa para Juiz de Fora também. Espero muita gente lá, até porque em 9 jogos em casa, o Tupi leva um pouco mais de 4 mil pessoas. Eu acho que o Fortaleza leva uma caravana boa para o estádio lá em Juiz de Fora. Mas fora isso, você pega um Tupi que joga muito bem em casa, dos 29 pontos que fez, acho que pelo menos a metade foi conquistada dentro de casa. É um time que valoriza muito quando joga dentro dos seus domínios. Tem até uma cultura, não sei se foi lá no Blog Brasil, que ele fala que é um time que costuma ganhar de 1-0, inclusive, que faz a conta do chá e acaba. Então, assim, é aquela história, Balacó, de você não dar chance ao azar. Faz o resultado em casa, faz um placar, tenta construir um placar que você possa administrar em Juiz de Fora. Eu não estou falando em abdicar de jogar, até porque eu não gosto. Se tem uma pessoa que não gosta de time que abdica de jogar, seja em casa ou fora, sou eu. Agora, se você consegue construir, diante de um Castelão lotado, um resultado bem positivo, 2-0, vamos lá, 3-0, 3-1, enfim, para só administrar fora de casa, fica ali um pouco mais resguardado, joga no erro adversário, sai num contra-ataque um pouco mais mortal, enfim, se der para fazer isso, melhor, porque o sofrimento do torcedor vai ser um pouco menor e eu acho que até a confiança ela sai elevada. Se o Fortaleza sair daqui com a vitória, para jogar em Juiz de Fora com a vitória já na frente, a confiança é muito maior, a tranquilidade, porque o Fortaleza nunca ganhou um jogo no mata-mata. O Fortaleza sempre empata ou perde. Ele perdeu para o Brasil de Pelotas. É um tabu, né, que o Fortaleza tem para esse jogo, principalmente sábado, que vai jogar em casa, né? Então, ou seja, o Fortaleza, por viver uma situação inédita de jogar a primeira partida em casa, pode quebrar esse tabu. São 8 jogos até agora de mata-mata que o Fortaleza disputou. Salvo engano, acho que 6 empates e 2 derrotas, né? Perdeu para o Brasil de Pelotas em 2015 e perdeu para o Oeste em 2012, lá no PV, aquele fatídico 3-1. Pois é, então eu acho isso. Se são 2 derrotas e o resto empate, tenta fazer o primeiro resultado aqui, aproveita isso. Não dá para você ver o jogar. Tem gente que está achando que o jogar fora é uma vantagem. Eu nunca acho que você decidir fora é uma vantagem. Mas se é o que aconteceu, se tem a primeira em casa, tem que aproveitar bem esse primeiro jogo. Eu vi um comentário recentemente, não lembro de quem, falando isso, que 90% dos times, quando vão para uma competição que você tem 2 jogos eliminatórios, pensa em decidir no segundo jogo. Ninguém vê o quanto é importante decidir no primeiro. O quanto vale você fazer um bom resultado no primeiro. Porque no segundo, você fez o Macaé. Aquela partida do Fortaleza e Macaé, acho que nem a do Macaé, porque a do Macaé ele teve que fazer 1-1 aqui. Mas eu falo do Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas fez 1-0 lá e veio retrancado para jogar no Castelão. Segurou o 0-0, se não me falha a memória, até o final. Eduardo Martini, goleiro do Brasil de Pelotas, foi o grande personagem daquela partida. Mas por quê? Porque ele tinha feito um resultado lá em Pelotas, Balacó. Então é importante. O primeiro jogo tem uma importância tanto quanto no segundo. Apesar da gente sempre concentrar no segundo, que é o decisivo, aquela coisa toda, mas se você faz o resultado no primeiro, você tem uma vantagem de poder administrar. Se a coisa ficar feia, segura. Não é feio se defender. Se você tem o resultado na mão, dá para segurar um pouco ali. Então eu acho que o caminho é esse daí, Balacó. Boa, Breno. Deixa eu registrar algumas participações aqui especiais aqui, como a do nosso querido fotógrafo Pedro Chaves. Grande, né? Pedro Chaves. Grande Pedro Chaves, que faz assim, as melhores fotos aqui do futebol cearense amador e também fotografa o time profissional. Fez belas fotos, inclusive, do jogo Fortaleza e Motoclube. Ele está dizendo aqui: pentei os cabelos que estarei registrando tudo de Fortaleza e Tupi. Parabéns pela live e parabéns para você também, Pedro, que está fazendo um belo trabalho com imagens aqui do nosso futebol cearense. O Danilo Magalhães está falando aqui que tá tirando onda porque o Ceará perdeu 2 dias seguidos. Ele está falando do jogo contra o Icasa, né? Porque perdeu sábado de 3-2 do Londrina pela Série B e domingo perdeu de 2-0 por falar do Icasa com gol de quem? Eu ia lhe perguntar, gol lei do ex funciona com o Nicásio?
funciona de forma perfeita. O Nicásio jogou 2 partidas contra o Ceará esse ano e marcou 2 gols. Para quem não lembra, o Nicásio marcou o gol da vitória do Boa Vista no comecinho do ano aí pela Copa do Brasil, que o Ceará acabou perdendo por 2-1 com o gol do Nicásio no finalzinho do jogo, gol nos acréscimos de pênalti. Ele que é jogador do Ceará e também jogou pelo Fortaleza, jogou contra o Ceará no começo do ano e marcou, e jogou nesse domingo contra o Ceará e marcou na vitória por 2-0 do Icasa sobre o Ceará pela Taça Fares Lopes. O Caio Luiz mais algumas participações. O Caio Luiz levanta uma questão legal. Dá para confiar num time que venceu 1 em 5 jogos contra os últimos colocados do grupo? Ele está falando isso porque eu disse que o torcedor saiu confiante do Castelão. Mas a gente tem que lembrar também, Breno, antes de ver o que você pensa sobre isso, que o torcedor é imediatista. Ele não vai sair, não está importando se o time vinha de vários jogos sem ganhar, se não estava jogando bem. Ele vai ter na mente dele, como lembrança mais marcante, a vitória mais recente. Então, a imagem que o torcedor do Fortaleza leva para esse primeiro jogo do mata-mata é da vitória contra o Motoclube. Então, evidentemente que ele saiu do Castelão confiante. Exatamente, eu concordo contigo, até porque eu sei que o Caio não gosta dessa expressão, mas eu acho que ela é real. O mata-mata, na minha opinião, é um campeonato diferente. Como assim, Breno? Mas não é Série C? Não são os mesmos times? Não é o mesmo nível técnico? Um campeonato diferente que a gente fala é porque o sistema é outro. Você vem de um sistema onde você tem que pontuar ao máximo em vários jogos e você tem uma margem de erro bem maior, porque são 18 jogos, você pode tropeçar aqui que você recupera ali, para passar para um sistema que você tem 2 jogos com uma margem de erro curtíssima, que 1 gol faz a diferença. Em pontos corridos, 1 ou 2 gols vão fazer a diferença lá no final, quando a gente for ter o critério de desempate. No mata-mata, não. Se o Fortaleza toma um gol do Tupi aqui, isso pode mudar totalmente a história do jogo lá para Juiz de Fora. Então é outra competição. O sistema é diferente, o peso de um gol, de um ponto, de uma falha é diferente, porque a margem de erro é menor, e a pressão é outra também. Você perder um jogo nos pontos corridos e perder um jogo no mata-mata, a pressão é totalmente diferente. Verdade. Então por isso que eu acho que é outro campeonato. Não porque é outra... Mas, enfim, eu acho que deu para entender aqui o esclarecimento. Eu sei que tem gente que não gosta de fazer isso, mas como muda muita coisa, inclusive o clima, eu acho que é uma competição diferente. Eu acho que como o Fortaleza acabou de entrar e viveu aquele clima de angústia na semana passada, esse clima de angústia que geralmente fica nessa primeira semana foi antecipado, eu acho que o Fortaleza entra sim confiante e o torcedor também, dada também a atuação contra a equipe do Motoclube. Breno Rebouças, 2 questões interessantíssimas aqui para debate. A primeira foi do Clésio Queiroz, que está dizendo aqui por que essa separação no estádio do PV e Castelão. Por conta dessas divisões, a carga máxima de ingressos para o jogo entre o Fortaleza e Tupi é de apenas 58.700 ingressos. Né? A setorização dos estádios, né? Uma exigência desse futebol moderno, aí, né? Até por questões de segurança, mas é bom lembrar, o jogo Fortaleza e Tupi, basicamente, creio eu, vai ser um jogo de torcida única no sábado. Eu acredito sim, claro. É direito do Tupi ter um espaço, e vai ter um espaço reservado no Castelão no jogo de sábado, mas certamente acho que não vai vir mais do que 100 torcedores. É interessante, mas ela é fácil de responder também. Essa exigência de setorização, ela é feita pelo Ministério do Esporte, numa portaria que agora é 290/2017, eu acho. Não tenho certeza se é isso. É a portaria 290, eu sei. Agora, o barra, depois do barra, eu não sei. Mas é o Ministério do Esporte que pede. Ele fala que os estádios têm que ser setorizados até para ajudar a polícia no trabalho de segurança. Agora, tudo isso, essas coisas, essas exigências, setoriza, laudo disso, laudo daquilo, veio depois daquela tragédia lá na Fonte Nova e outras tragédias que aconteceram em outros estádios e brigas de torcedores, e aí o pessoal vai achando paliativos para tentar diminuir. E uma das coisas que ocorre é essa diminuição. A gente já teve uma diminuição do Castelão por conta da transformação em arena, pelos espaços, e agora com a setorização diminui um pouco mais. Eu sinceramente não tenho uma opinião formada sobre isso, até que ponto ajuda a polícia ou que não ajuda, se é bom, se é ruim, não sei. Só acho uma pena que realmente o espaço do estádio vai diminuindo, porque o estádio, quanto mais lotado, acho que o clima fica mais legal de se sentir. Mas se você me perguntasse, Breno, se é positivo ou negativo, eu confesso para você, Balacó, que hoje eu não teria... Acho que eu teria que observar muito mais, teria que ver estudos, se realmente ajuda para a polícia controlar ou não, se realmente essa questão do conforto é tão decisiva, da separação de cadeiras, para formar uma opinião a respeito disso. Eu não tenho alguma coisa definida hoje para falar a respeito disso. Um detalhe interessante, a perspectiva real e praticamente iminente disso acontecer, que é de Fortaleza e Tupi registrar o recorde de público do futebol brasileiro em 2017, que até agora pertence a esse último jogo recente do Flamengo aí
contra o Cruzeiro, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, em que tinha pouco mais de 53 mil pagantes. Isso. Tinha mais de 63 mil, acho que quase 70 mil espectadores, mas pagantes 53 mil. Então Fortaleza e Tupi deve ser um pouquinho, talvez, acima disso, quem sabe até beirando a casa do Danilo Magalhães botou uma mensagem aqui engraçada. Ele falou que a melhor primeira partida do Fortaleza foi contra o Oeste. Eu acho que foi 1-1 lá em Itápolis. Foi 1-1 que seria um bom resultado, porque o Fortaleza não, mas presta atenção. Aí ele falou, aí ele botou assim, ó, todo ano sobe um time ruim, dessa vez somos nós. Pois é, inclusive, eu lembro aqui uma matéria que foi veiculada semana passada pelo Jornal Povo, que, claro, é o lado da superstição, mas a gente não pode desprezar também. O fato do Fortaleza estar vivendo esse ano um cenário completamente oposto dos últimos anos, em que ele sempre fazia ótimas campanhas na primeira fase, sempre terminava como líder e pegava, em tese, o time mais fraco do outro grupo, ou seja, atropelava na primeira fase, começava muito bem e terminava muito mal. Esse ano é o contrário. Parece que o Fortaleza começou muito mal para, nessa reta final, ter essa crescente e, quem sabe, conquistar o acesso. O torcedor acredita nessa superstição, que se começou nos anos anteriores, começando bem, terminou mal, quem sabe agora, começando mal, termine bem. E a gente fez reportagem sobre isso, porque tem torcedor que acredita nisso. E antes da gente falar de Ceará, vamos falar do time, né? O Edmar vai ser reavaliado hoje, ele fez uma ressonância, saiu com uma dor na posterior da coxa esquerda, foi substituído pelo Mancha na partida, e o Everton saiu sentindo dores musculares, mas, segundo o repórter Miguel Júnior, que é setorista lá, cobra o Didi do Fortaleza, pela Rádio Povo CBN, o Everton não preocupa de vir para o jogo. Fora isso, o Zago não vai ter nenhum tipo de desfalque. O Lígia, que muito se falou que ia ser desfalque, não vai ser, tá? Houve uma confusão, né, Balacó? Quanto àquela questão dos cartões. O Lígia, naquela partida que ele levou... Foi contra o... Muita gente achava que o Lígia estava suspenso, né? Quando a gente viu a penúltima, acho que contra a Confiança, que fora de casa. Contra o Confiança. Muita gente... Que perdeu por Não, foi em casa. Foi o jogo antes do Confiança, Salgueiro em casa. CSA, que empatou 1-1. Acho que foi contra o Salgueiro, Balacó. Certo. E aí, enfim, o Lígia, ele foi expulso quando saiu de campo, mas não foi o segundo amarelo na partida. Isso. E quando você leva 2 amarelos na sequência vermelho, aqueles 2 amarelos eles vão embora, não conta só o vermelho. Por isso o Lígia estaria pendurado, mas não, ele levou o segundo, não é o terceiro cartão, como muita gente achou que ele levou no jogo anterior. Por isso o Lígia está dentro do jogo, ele pode participar. Breno Rebouças, vamos falar de Ceará mais antes, mandar um abraço especial para o nosso querido amigo, colega de imprensa aqui, o Carlos Henrique Grande Costa. Carlos Henrique, dizendo os melhores. Então, um abraço para você, que é um grande profissional. Por sinal, gostaria de saber do nosso web espectador como é que tá o jogo do PSG. Manda pra gente aqui. Mande pra gente o resultado. A tela dos nossos celulares aqui tá ligada somente nos comentários e na live aqui do Esporte Povo. A gente não tá monitorando paralelo aqui o que tá acontecendo na Champions League. Então, 3-0, a gente recebe a informação do nosso... voz do além. A voz da consciência chega para nós. Informa PSG 3, Celtic 0. Depois que terminar a live aqui, você desliga aqui o Facebook e vai lá na TV acompanhar. Mas até às 5 horas fica com a gente para acompanhar. Porque a gente vai falar de Ceará agora, Breno. Ceará, a gente falou dos ingressos do Fortaleza, né, que estão um pouco mais salgados. O do Ceará está bem promocional, né? Teremos sexta-feira agora Ceará e América Mineiro. O jogo do Ceará, que é o quarto colocado, contra o líder da Série B, o América Mineiro. Vai ser um dos reencontros aí do Ceará com o Bio, né? Bio tá lá no América Mineiro, é o líder da Série B, o América. E esse jogo é importante pro Ceará. Jogaço, né? Jogaço. Dá pra gente ver a tabela de classificação? É o melhor jogo do final de semana. Só pra ver o que pode render pro Ceará, porque teve gente que encostou, né, Balacó? Tem gente que encostou. Vamos ver isso agora. O que é que piorou pro Ceará nessa rodada? Ele perdeu e viu o quinto e o sexto colocado vencerem na rodada. Paraná e Juventude venceram. O Juventude, inclusive, surpreendeu vencendo o vice-líder Inter por 2-1 lá em Caxias. O que aconteceu agora? Ceará, Paraná e Juventude têm a mesma pontuação, 37 pontos. O que faz o Ceará estar na frente nesse momento? Por enquanto é o critério de vitórias. Olha aquele 11zinho acima do 10. O Ceará tem uma vitória a mais que o Paraná e o Juventude, mas a gordura acabou. O Ceará tropeçando novamente, empatando contra o América. Dá chance para o Paraná ou o Juventude vencendo, eles ultrapassam. Ou o Ceará perdendo para o América, o Paraná ou o Juventude empatando passam. O Ceará pode até cair. Aí 2 posições de quarto para sexto colocado. Não dá ainda, é bom lembrar, não dá para nem o Oeste e nem o Criciúma ultrapassar o Ceará nessa rodada por conta do número de vitórias. Agora, olhem lá que o Oeste tem apenas 8 vitórias e o Criciúma tem 9. Se eles vencerem, um vai para 9, outro para 10, mas o Ceará tem 11. Portanto, agora sobe lá de novo. Pode cair no máximo 2 posições e pode subir também uma posição caso vença o seu jogo e o Vila Nova perca o seu partido, ou pelo menos empate. Mas aí você acha que sabe o que é importante também, Balacó? Ele pega o líder que tem 44 pontos. Pro América o time vem sendo o time mais regular. Se o Ceará chega a 40, ele já começa a olhar para o América.
Porque o América fica com 44. Ele segura o América com 44, chega a 40, fica uma vitória e um empate do líder. Ele fica a 4 pontos do líder, mas tem que ficar de olho no resultado do Inter. Sim, o Inter pode vencer e pode abrir 5 pontos dele, né? Pode, mas aí, o que eu tô te falando é porque ele segura, Balacó, porque o Ceará, a gente sempre olha para quem tá embaixo, né? Olha para o Paraná do Juventude, mas você tem que olhar quem tá em cima, porque às vezes é bom que você esteja passando esses clubes para deixar mais gente. É o chamado jogo de 6 pontos. É um jogo de 6 pontos. Você soma 3 e faz com que o adversário deixe de somar 3. Aconteceu um negócio semelhante disso na Série A desse final de semana. Teve Corinthians e Santos, né, que é o primeiro e terceiro colocado. O Corinthians, se tivesse vencido, tinha aberto 15 pontos para o Santos, ou seja, dava bye-bye o Santos definitivo no campeonato. Como o Santos que venceu a partida, essa distância caiu para 9 pontos. O que, como nós temos mais 18 rodadas pela frente, o que não é impossível o Santos chegar a brigar de fato aí pelo título. O fato é que essa classificação está muito equilibrada. Tem ali Vila Nova, Ceará, Paraná, Juventude, Criciúma e Oeste embolados. 3 pontos ali separam do 4º ao 8º. E o Vila Nova, né, que vem de uma queda. O Vila Nova vem de tropeço. Mas então, não deixa o G4, porque Juventude não deixou, os outros já, mas o Vila Nova não deixa o G4 de jeito Vila Nova comandado por Emerson Maria, ex-Fortaleza. Dá o posto onde está no Juventude, Balacó? Está no Juventude, mas está ali na 6ª posição, né? Hoje estaria fora da Série A. Pode tirar, e o Ceará, inclusive, está 6 rodadas consecutivas no G4. Isso é uma coisa importante, porque eu acho que é meio que uma tendência. Quando você está ali um pouco mais de tempo, você tem aquela pressão para se manter. Obviamente que é muito melhor você estar defendendo a posição do que você estar querendo entrar no G4. Mas você tem uma noção do que você precisa. Ceará muitas vezes teve rodada que tropeçou e não saía porque já tinha acumulado uma gordura. E esses desafios que o Chamusca tem agora com os times que estão um pouco mais à frente, como esse do América, tem que ser um desafio motivador para o Ceará. O Ceará tem que ter motivação de pegar quem está à frente dele, para tentar ultrapassar, para tentar chegar mais perto, para segurar quem está na frente. Porque hoje a briga ainda é para se manter no G4. Quem sabe lá na frente não brigue por uma coisa até maior, né? Tem que estar sempre olhando para quem está... Não é só você ganhar de quem está embaixo, tem que tentar ganhar de quem está acima, tem que estar olhando para quem está acima também, porque o G4, ele tem as duas extremidades. E a gente falou de um detalhe interessante, é bom a gente ampliar aqui o debate, Breno, que é o preço dos ingressos, né? Ingressos promocionais, R$10 a inteira, 5 a meia, ou seja, o torcedor pode garantir sua entrada nesse jogo Ceará e América, 9h30 da noite na sexta-feira, no Castelão, a R$5, Breno. Sim. Um preço muito convidativo. Acho que a diretoria acertou, porque o time vinha de derrota, ou seja, a torcida fica um pouco desconfiada, mas quando você coloca o ingresso barato, dá aquela motivada, e é o jogo contra o líder, né? O Ceará está no G4, defende sua posição no G4, eu acho que podemos ter tranquilamente um público de mais de 30 mil torcedores. Eu acho que a diretoria de Ceará de 30 a 40 mil torcedores, com certeza, para Ceará e América. Eu acho que a diretoria de Ceará acerta em cheio em colocar esse ingresso a R$10, por quê? É um jogo sexta-feira à noite. Não, eu não acho de horário de o pior, porque eu acho que terça é pior. Às vezes o pessoal não trabalha sábado, quem não trabalha dá para ir tranquilo na sexta-feira. Então não é o pior horário, também não é o melhor. Mas você coloca R$10 quando você enfrenta o líder, teoricamente você podia dizer assim, é contra o líder, é um jogo diferente, é um jogo que será... Não, o diretoria vai lá e baixa o ingresso, eu acho que está correto. O horário não é o melhor, você atrai mais torcedores. É importante ter torcedor para apoiar, porque o América é um time muito regular, é uma equipe muito difícil de ser batida, e o Ceará vai jogar em casa com o apoio do torcedor. Ele tem que conseguir fazer uma coisa a mais, ele tem que tentar uma vitória. Você dá a possibilidade do Castelão ter mais gente lá para acompanhar. E eu acho que não faz tanta diferença assim. É como o Robson falou uma vez, a imprensa falou ao Jornal Povo. A promoção do ingresso ela não é um problema. Você baixar o ingresso para R$10 uma vez ou outra, como ele fez contra o Londrina no aniversário do clube... São ações pontuais, né? Não é um problema. O problema é manter esse preço, porque você desvaloriza o sócio. Porque aí vai ser mais barato você comprar ingresso avulso do que você ser sócio. Mas você fazer uma promoção pontual ou outra, num momento que é necessário, e mais do que isso, depois que você perde contra o Londrina, vejamos os últimos 3 resultados. Ceará perdeu para o Boa de goleada, Ceará ganhou do Náutico à força ganhou em casa. Na marra. E perdeu fora de casa. Então a confiança começa a decair. E aí você tem a sensibilidade de perceber, a confiança está caindo, o time vai jogar na sexta-noite, é o líder, vamos baixar o ingresso para o torcedor chegar perto. Tem um detalhe, Breno. É uma boa estratégia. Tem um detalhe, o horário de sexta-feira não é muito convidativo, né? Sexta, 9h30 da noite, né? Pois é. Véspera de um sábado como é sábado, aí, eu acho tranquilo. Né? Não, é sexta-feira o jogo. Não, mas como outro dia é sábado,
e nem todo mundo trabalha, eu acho até mas ainda assim, 9 mil, acho que a diretoria acertou, acho que era o preço ideal até para tentar dar uma levantada, né? Certamente o Ceará vence nesse jogo, já que vai fazer 2 partidas em casa, na sequência, o Ceará vai pegar o Brasil de Pelotas. Me veio agora uma Ceará ganhando, certamente esse valor volta no mínimo para 30 Sim, 15. sem dúvida. Agora me veio um negócio na cabeça. A gente vai ter essa promoção do Ceará na sexta-feira e sábado vai ter jogo do Fortaleza. Quantas mil pessoas o Castelão recebe nesse fim de semana? Espetacular, né? Boa questão levantada pelo Breno, né? Vamos supor aqui... Mas qual vamos atrás de um brinde? 58 mil, vamos atrás. Um brinde, né? Temos o programa de quarta Prometo e quinta. que da quarta e na quinta vou buscar alguma coisa para ser brinde aqui. Promessa, cobrem do Breno, hein? Cobrem do Breno que cobrem de mim. Temos o programa da quarta e da quinta-feira com novidades para o torcedor cearense. Vamos saber quantas pessoas vão passar pelo Castelão na sexta e no sábado são uma ótima enquete. Né? Pelo menos 100 mil pessoas, no mínimo, né? No mínimo. 100 mil? Aí tinha que ser 60 mil e 40 no outro. Não, vamos colocar o número próximo a 100 mil. Eu acho, vou chutar aqui. 57 mil no jogo do Fortaleza, 32 mil no jogo do Ceará. Vai beirar ali 90 mil, na verdade. Nessa é a minha conta, mas enfim. Vamos aguardar, mas tem muita participação, não posso deixar de registrar o pessoal aqui. 1-0 Barcelona, Caio Luiz está tirando onda com a questão das cadeiras no jogo de sábado. Danilo Magalhães aqui falando que vai jogar na Calcaia. Está tirando onda também. O pessoal está... o Caio Luiz está incitando um monte de torcedor do Ceará. Caio Luiz, ele é um incitador do conflito. É um incitador. Caio Luiz, você está demais hoje. Incitando o conflito. Está gerando um debate aqui entre os nossos web espectadores. O Ananias Ribeiro, Danilo Magalhães... Marcos Vinícius, ufa, começam logo secando para deixar o torcedor preocupado. Para cima deles, vozão contra tudo e contra todos. É aquele ditado clichê batido do Ceará. Eu não gosto disso, né? Cara. Eu também sempre, para qualquer time, não existe isso de contra tudo e contra todos. Como o Breno citou agora, pela Champions League, começou agora o segundo tempo dos jogos, né? O PSG segue vencendo por 3-0 o Celtic e o Barcelona vencendo a Juventus por 1-0 o jogo lá no Camp Nou, em Barcelona. E o Benê Lima, para encerrar, Benê Lima, antes da parceria, amigos, não só a vitória deve ser levada em conta como pensa o torcedor, mas forma como o time se comportou. Para finalizar, novidade quentinha, então, o Uniclinic agora é gerido por um atleta cearense, né? Um atleta que está em evidência no futebol europeu, no futebol russo, para ser mais preciso. O Ari, ex-Fortaleza, é o novo gestor do Uniclinic. Breno Rebouças conta os detalhes. Pois é, eu conversei com o Ari na sexta-feira, a gente soltou um material mais completo hoje, já tínhamos noticiado no sábado e hoje um pouco mais completo. Nos próximos 3 anos o Ari vai ser o gestor lá do Uniclinic, ele não vai mudar nome, nem cores, nem nada nesse primeiro momento, até porque se ele mudar, por exemplo, o CNPJ, ele perderia vaga na Série A, mas ele vai fazer um projeto onde ele quer formar atleta das categorias de base, que o Uniclinic vai voltar a ter, que foi extinta há 2 anos, e aí chegando até o time profissional. Ele já tem uma comissão técnica formada, Antônio Carlos Neto é o técnico que ele contratou, confesso que eu não conheço, e vai ser uma presidente, uma mulher, a Maria, que vai ser a presidente do Uniclinic, mas ainda está em fase de transição, o Vandô está entregando tudo para eles. O certo é que, a partir de outubro, o Uniclinic vai estar sob nova direção. Que bom, né? A direção do Ari, que joga no Lokomotiv Moscou, Balacó. O Lokomotiv Moscou jogou muito tempo no Spartak Moscou, está há muito tempo jogando no futebol exterior, o Ari que foi revelado pelo Fortaleza. Vamos embora. A gente fecha por aqui, lembrando, estamos de volta quarta-feira de 4h20 às 5 da tarde, tem quinta-feira também, de 4h20 às 5 da tarde. Obrigado pela audiência de todos. Até amanhã.